A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais uma aula aqui do EBD em Foco. Eu me chamo Herberson e nesta aula eu vou ministrar a lição número 5, que tem como título Motim em Família. Nós estamos estudando a revista CPAD do segundo trimestre de 2023 e agora na lição número 5 vamos estudar uma passagem bíblica específica que fala de um problema que aconteceu na família de Moisés e que tem tudo a ver com as famílias dos dias de hoje. Na verdade, nós vamos estudar algo que está um pouco além ali da família de Moisés, considerando todo o povo de Israel. Vamos falar aqui de murmurações. O povo estava murmurando e por isso Deus castigou aquele povo. Quantas famílias não tem hoje alguém que gosta de murmurar, alguém que gosta de reclamar? Então a gente vai tratar desse tema. Sabemos que a Bíblia orienta nós a agradecermos a Deus e não ficar murmurando. Nós vamos falar aqui também do questionamento que Miriam e Arão fizeram ali para Moisés sobre a liderança que Moisés exercia não somente na sua família, mas também para com todo Israel. E aqui está o cerne desta lição, falar dessa ideia de que mesmo dentro de uma família pode ter um motim, ou seja, pode ter ali pessoas questionando a liderança da família. A família tem uma liderança, nós sabemos muito bem que essa liderança foi definida por Deus. Ali em Efésios capítulo 5 a gente sabe que Deus colocou o homem como cabeça, como líder. A gente não vai tratar especificamente dessa passagem de Efésios, mas a gente vai ter que citar isso aqui e em um outro momento a gente vai falar um pouco mais dessa questão da liderança dentro da família. Na verdade, isso faz parte da revista como um todo, mas assim, é importante nós entendermos que aqui muito do que acontece aqui nessa lição que a gente está estudando, nessa passagem bíblica, tem a ver com a liderança, bater de frente com a liderança, que era um caso aqui, era Moisés. E problemas surgiram aqui dentro da família de Moisés, e isso também acontece nos dias de hoje. No meio de tudo isso, tem inveja, tem ciúmes, temas que nós já estudamos em lições anteriores. Então, vamos lá. O que a gente precisa entender para que essa lição ela fique clara na nossa mente? Primeiro, a gente tem que pegar a essência do texto. Não adianta você querer ficar questionando algumas coisinhas e preso a algumas coisas, como eu estou vendo o pessoal falando muito aí da mulher cuxita. Então tem muita gente olhando para a mulher cuxita e esquece da essência, porque o questionamento que Miriam e Arão faz ali da mulher cuxita é só uma cortina de fumaça para o desafio que eles estavam propondo ali, questionando a liderança de Moisés sobre toda a nação de Israel, essa liderança espiritual que Moisés exercia. Então a gente tem que falar da mulher cuxita, de Cuxi e tudo mais, mas esse não é o foco da lição. O foco é aquela confusão que aconteceu e como que aquilo trouxe consequências não somente para a nação de Israel, mas também para a família de Moisés. Então, antes de entrar aqui no conteúdo da aula, quero só lembrar você que no nosso site ebdenfoco.com você encontra tudo que precisa para ministrar uma aula de excelência na EBD. Então, entre lá no nosso site, envie uma mensagem no nosso WhatsApp, você vai ter lá acesso a slides em PowerPoint, subsídios em vídeo, áudio, PDF, conteúdo completo mesmo. Qualquer dúvida é só entrar em contato conosco pelo WhatsApp que a gente tira aí todas as suas dúvidas a respeito da lição e também do acesso ao site, uso do slide, fique à vontade. Aqui na lição, nós temos uma sequência que o escritor da revista expõe praticamente tudo dentro do tópico 1. E no tópico 2, ele vai pegar os pontos específicos ali da rebelião de Miriam e Arão, vai falar por que eles fizeram essa rebelião. E no tópico 3, ele vai falar da questão de Moisés ser um homem manso e humilde. Então é bem dividida e é expositivo, então expõe o texto bíblico, eu achei isso bem interessante. Na verdade, todas as lições aqui são lições expositivas. O pastor Elenay Cabral fez um trabalho excelente nesta lição, na verdade na revista como um todo, trabalho excelente de expor o texto bíblico e tirar ali aplicações práticas para a nossa vida. E aqui a gente tem Números, capítulo 11 e capítulo 12. É importante ler esses dois capítulos. Vamos detalhar isso aqui nessa lição. Bem, o tópico 1 fala assim: assim nasce um motim, o tópico 1.1. A palavra motim refere-se aos atos explícitos de desobediência ou a uma reação negativa contra as regras e as ordens estabelecidas no grupo social.
Então, todo grupo social tem regras estabelecidas, tem uma liderança, e quando alguém ou um grupo ali vai de encontro com essas regras, quer quebrar essas regras, não quer respeitar a liderança, então isso se caracteriza como um motim. Então, a gente observa que a nação de Israel fez isso várias vezes. Inúmeras vezes eles bateram de frente com as regras. Não eram regras criadas por Moisés. Eram coisas que Deus tinha dado para a nação, para que a nação vivesse ali de maneira plena, agradando ao Senhor e seguisse aquela caminhada. Só que o povo desobedecia e se queixava muito, ou seja, o povo reclamava o tempo todo. Então aqui, no tópico 1.2, ele fala da primeira queixa. Eu quero abrir o texto bíblico aqui, de Números, capítulo 11, e logo no início, tá? Eu abri aqui na minha Bíblia na NVI, mas tem também aqui na revista Leitura Bíblica em Classe. Então, assim, logo no início, diz que o povo começou a queixar-se de suas dificuldades aos ouvidos do Senhor. Isso foi o povo que fez e não diz exatamente quais são as dificuldades. Simplesmente diz que eles se queixaram de suas dificuldades. Quando ele os ouviu, a sua ira acendeu-se e o fogo da parte do Senhor queimou entre eles e consumiu algumas extremidades do acampamento. É assim que está na NVI. Na Almeida Revista Corrigida, que está aqui na revista, fala assim: porque o Senhor ouviu e sua ira se acendeu e o fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então a gente vê que a tradução é diferente. Aqui, na tradução da NVI, diz que consumiu as extremidades do acampamento. Simplesmente fala das extremidades, não fala necessariamente de pessoas. Aqui já diz que consumiu os que estavam na extremidade, ou seja, na parte última, na última parte ali do arraial. Então, assim, de certa forma, teve um fogo, esse fogo foi um juízo de Deus, e parece que pessoas estavam envolvidas aqui nesse fogo, ou seja, pessoas morreram aqui diante desse juízo. A NVI não deixa isso bem claro, a tradução aqui de simplesmente queimou as extremidades, mas a Almeida Revista Corrigida parece que já traduz aqui dizendo que queimou aqueles que estavam na extremidade do arraial. O povo clamou, Moisés orou, pediu a Deus e o fogo extinguiu-se. Então, ou seja, ali passou aquele momento de murmuração. Então, isso aqui foi a primeira queixa. Observe que nós não temos detalhes dessa queixa. Por que que eles ficaram se queixando? Por que que eles reclamaram? Simplesmente houve uma reclamação e Deus derramou esse juízo. No tópico 1.3 fala assim, a segunda queixa. Então, após experimentar esse juízo com fogo, o povo começou a reclamar do maná. Estavam reclamando do cardápio de Deus. O texto diz assim, um bando de estrangeiros, Números 11:4, que havia no meio deles, encheu-se de gula. Um bando de estrangeiros. Vamos ver a outra tradução, fala assim, A outra tradução já diz o seguinte, e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo. O vulgo é uma palavra muito antiga e fica difícil até de entender o que é, Mas aqui na NVI fala que eram estrangeiros. Então, quando a nação de Israel saiu do Egito, algumas pessoas acompanharam eles. Talvez, assim, os egípcios e os israelitas, eles casaram entre si. A gente não tem essa informação, tá? Mas é bem provável que sim, eles tenham se casado, até mesmo que mais na frente a gente vai falar que Moisés casou com uma mulher cuxita. A gente vai entrar em detalhes lá. Então era meio que comum esse casamento com pessoas estrangeiras, ou quem sabe alguém simpatizava com a nação de Israel, enfim. Junto com o povo de Israel veio alguns egípcios, alguns estrangeiros. E quando eles chegaram lá na frente, eles começaram a se queixar e falavam, se tivéssemos carne para comer, nós nos lembramos dos peixes que comíamos de graça no Egito, também dos pepinos, das melancias, dos alhos porós, das cebolas e dos alhos. Olha só, o povo lembrando da comida que tinha no Egito. Então, assim,
não tinha somente aqui os estrangeiros se queixando, mas o povo de Israel, né? O texto diz que até os próprios israelitas tornaram a se queixar. Então juntou todo mundo e começou a reclamar ali, porque eles não tinham variedade na alimentação. Eles tinham apenas o maná. E o versículo 6, eles dizem assim, ó, mas agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Ou seja, só tem essa comida aqui o tempo todo, nós já abusamos disso aqui. Né? E o maná, o texto diz assim, ó, era como semente de coentro e tinha aparência de resina. O povo saía recolhendo o maná nas redondezas e moía no moinho manual e socava num pilão e depois cozinhava o maná e com ele fazia bolos. Tinha gosto de bolo amassado com azeite de oliva. Aí o versículo 9 fala, quando o orvalho caía sobre o acampamento, à noite também caía o maná. Então o maná, o texto está dizendo aqui que o maná caía também. A gente sempre tem aquela ideia de que o maná era um pão pronto, né? Que caía um pão pronto, assim, às vezes tem algumas imagens na internet, né, que mostram o maná caindo, tá, um pãozão bonito, e o povo só pegava e comia aquele pão. E não é. O maná era tipo uma semente, algo pequeno, que o povo recolhia, enchia ali um cesto, e depois ia moer, tipo trigo, sei lá, e fazer bolo, fazer pão, cozinhava alguma coisa. Quem sabe se ele tivesse algum tempero, alguma coisa, poderia misturar e fazer alguma variedade. Mas eles abusaram desse cardápio e começaram a se queixar, né, reclamar, porque só tinha o maná. Então a gente tem aqui essa segunda queixa. E a terceira queixa, ela já está aqui no tópico 1.4, que já é o caso de Miriam e Arão, que vão questionar a liderança de Moisés. Então eu vou dar uma pausa aqui e vou falar dessa primeira e segunda queixa aqui. O que acontece? O povo estava escravizado no Egito. Viviam uma situação realmente deplorável. Não tinha expectativa nenhuma de futuro e Deus retirou o seu povo de lá, fez vários milagres e realizou algo extraordinário no meio desse povo. Conduziu o povo pelo deserto para levar o povo até a terra prometida. Só que o povo reclamava o tempo todo. E por causa dessas murmurações, por causa da falta de fé deles, por vários motivos, Deus resolveu conduzir esse povo de maneira lenta pelo deserto para que todos eles morressem. Eles morreram no deserto justamente pela falta de fé, pela murmuração. Somente Josué e Caleb foram os adultos que saíram e conseguiram chegar na terra prometida. Entende? Todos os adultos que saíram ali do Egito, eles morreram no meio do caminho. Isso por causa da murmuração. E aqui a gente tira uma lição muito importante, porque assim, nós que servimos a Deus, temos que agradecer a Deus por tudo e não ficar murmurando e reclamando. E quando eu falo de agradecer por tudo, não é somente pelas coisas boas. A gente tem que agradecer a Deus pelas coisas ruins também. Muita coisa ruim acontece na nossa vida e a melhor maneira de lidar com essa situação é agradecendo. Você pode até falar assim, nossa, como assim? Eu tenho que agradecer a Deus por tudo, mesmo pelas coisas ruins? Será que o povo não tinha razão quando eles reclamaram ali do maná, né? Quando eles dizem assim, agora perdemos o apetite, nunca vemos nada a não ser este maná. Será que o povo não tinha razão? Você comendo a mesma coisa todo dia, a mesma coisa, abusa, de fato abusa. Alguém pode estar passando por essa situação hoje aqui. Alguém pode falar assim, eu tenho 6 meses que eu estou comendo arroz, feijão e ovo, não tenho condição de comprar carne, eu não compro um peixe, eu não compro nada, eu só como arroz, feijão e ovo quando tem o arroz ou quando tem o feijão, porque senão é ovo com farinha. Entende? Então, assim, tem pessoas que podem passar por esse problema hoje. Isso aqui não foi algo exclusivo do povo lá no deserto. Eu estou falando de alimentação, mas pode ter outra situação na sua vida que você vê que aquilo se repete o tempo todo, você tem aquele mesmo problema o tempo todo, no seu trabalho, na sua escola, não sei onde você está, você tem aquele mesmo problema e você se sente assim na necessidade, quem sabe no direito de murmurar daquela situação.
Mas será que essa é a vontade de Deus para a nossa vida? Será que fazer essa murmuração é algo que agrada a Deus? Vamos ver o que o texto bíblico diz sobre isso. Vamos ler aqui, primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Diz assim: deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Então aqui a tradução da NVI deixa bem claro: deem graças em todas as circunstâncias. A tradução mais comum fala em tudo dai graças. Então assim, a orientação bíblica é para nós agradecermos a Deus em qualquer situação, em qualquer circunstância. Aqui não está dizendo que a gente tem que agradecer a Deus somente nas coisas boas, somente quando tudo vai bem, somente quando você tem variedade de comida, somente quando o seu emprego vai bem. Não! Aqui está dizendo que nós temos que agradecer a Deus em todas as circunstâncias. O que significa todas as circunstâncias? Todas as circunstâncias, boas ou ruins. Ah, eu perdi o emprego, agradece a Deus. Ah, eu só tenho farinha e ovo para comer, agradece a Deus. Entende? Não importa a circunstância, agradeça a Deus. Eu li um livro há muito tempo atrás, um amigo meu me emprestou esse livro, eu vou comprar ele. Eu dei uma pesquisada aqui hoje, eu vi que ele ainda está disponível à venda. O título do livro é O Louvor que Liberta. Esse é um dos livros que eu indico para qualquer pessoa. Qualquer pessoa, adolescente, jovem, adulto, idoso, crente, não crente, leia esse livro. É um excelente livro, linguagem simples e acessível, e ele se baseia nesse versículo aqui e em um outro versículo que eu vou ler daqui a pouco. O louvor que liberta, eu pensei que ele ia falar de louvor, de cantar a Deus. Não, não. Louvor lá é de você agradecer a Deus, louvar a Deus por tudo. E esse livro, eu posso dizer assim que ele mudou alguns aspectos da minha vida. Ele mudou, ele clareou a minha mente para essa ideia de que eu tenho que agradecer a Deus. Ele conta vários testemunhos no livro, porque assim, as pessoas, é um pastor, né? As pessoas chegavam para ele e falavam assim: pastor, minha esposa quer separar de mim, agradeça a Deus por isso. Como assim, pastor? Não, agradeça a Deus. Aí na outra semana ele voltava: pastor, deu tudo certo, minha esposa desistiu da ideia de divórcio, a gente está vivendo bem, estamos vivendo uma segunda lua de mel. Viu? Você agradeceu a Deus, resolveu o problema. Se você ficasse murmurando, não ia resolver. A murmuração não resolve nada. Então as pessoas chegavam para ele e falavam vários problemas. Ele simplesmente dizia: agradeça a Deus. Entende? Ele seguia à risca esse versículo. Tem pessoas que gostam de seguir assim: não, vou seguir o que está escrito. Então, se você é desse que quer seguir o que está escrito, siga esse versículo. Dê graças a Deus em todas as circunstâncias. É por isso que o povo lá no deserto, apesar de estar passando dificuldade, problema, comendo maná todos os dias, a mesma coisa, eles erraram em murmurar. Porque a murmuração ela não agrada a Deus e ela não resolve o problema. Só trouxe consequências e coisas ruins para a vida daquele povo. Então, assim, ficar murmurando por causa das coisas erradas e problemas que acontecem na sua vida, não vai resolver. Então, agradeça a Deus. Seja grato por tudo que Ele fez na tua vida. E um outro versículo que fala sobre esse tema, que inclusive é muito citado no livro Louvor que Liberta, e é um versículo que eu gosto muito, tem aplicado muito na minha vida, é Romanos capítulo 8, versículo 28. Ele diz assim, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Uma outra tradução, mais conhecida, fala assim: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, assim, se você realmente ama a Deus, significa que todas as coisas, todos os acontecimentos, tudo que acontecer na sua vida vai cooperar para o seu bem. Tudo é para a glória de Deus e é para o seu bem, porque Deus está no controle da sua vida. Então não adianta você ficar reclamando e murmurando porque algo ruim está acontecendo na sua vida. Porque eu vou reclamar, está acontecendo algo ruim. Não resolve, porque de acordo com a palavra de Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, essa coisa ruim que aconteceu, cooperou para o bem. Cooperou para o seu bem. Entende? É para o seu bem. Ponto. É isso. Eu, particularmente, passo por várias situações difíceis que eu fico me perguntando: Senhor, o que o Senhor quer com isso? Às vezes,
aquela situação passa e eu não sei o que eu ganhei com aquilo. E não importa. Às vezes é algo subjetivo. Às vezes é algo que a gente não consegue nem perceber o que é. Mas assim, diante de uma doença muito séria, que todo mundo se comove, e aquela pessoa que está passando por aquela doença permanece firme com Deus, agradecendo a Deus, louvando ao Senhor, ela dá um testemunho tão forte que muitos se convertem. Muitos, ao ver a situação, se comovem e começam a procurar Deus. Muitas vezes a família que estava desunida se une. Então, assim, problemas de doença, problemas de luto na família, muitas vezes tem um propósito de unir a família, de levar alguém a se converter. Então, assim, é complicado a gente definir quais são os ganhos e os benefícios, né, de problemas, de complicações que acontecem na nossa vida. Mas a gente não tem que ficar preocupado com isso. A gente só precisa ler a palavra e descansar em Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e em tudo dai graças. Pronto, viva a sua vida com base nisso. A sua família vai ser abençoada, a sua vida vai ser abençoada e tudo vai se resolver. E Moisés aplicou isso na vida dele. Moisés, quando ele foi questionado ali, a liderança de Moisés foi questionada por Miriam e Arão, não somente uma liderança da família, mas uma liderança espiritual que ele exercia em toda a nação de Israel, ele foi o quê? Manso. Diz que Moisés era o homem mais manso da face da terra, ou seja, Moisés ele descansou em Deus. A palavra mansidão ali, ela também pode ser traduzida como humildade. A nossa revista fala sobre isso, a gente vai lá para o tópico 3, né, que ele fala assim, Moisés era um homem muito manso, está em Números, capítulo 12, versículo 3, vamos ler aqui, o texto diz assim, ó, ora, Moisés era um homem muito paciente, a NVI traduziu como paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Então, assim, essa palavra, ela pode ser traduzida como manso, paciente, humilde, traz a ideia de alguém que deixa Deus agir. Ou seja, Deus vai agir em meu favor. Eu não tenho que me preocupar com nada. Quando Moisés via uma situação complicada acontecendo, ele ia falar com o Senhor. Senhor, não tem água. Senhor, não tem comida. Ele dependia de Deus. Ele não ficava reclamando e murmurando junto com o povo. E diante desse questionamento que ele passou aqui, né, que os seus dois irmãos, no caso o seu irmão e sua irmã, estavam lá, né, questionando sua liderança, ele deixou Deus agir. E falou assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e eu amo a Deus, eu quero que isso coopere para o bem de alguma maneira. Moisés confiou na palavra de Deus. É claro que Moisés não tinha esse versículo aqui que não tinha sido escrito por Paulo ainda, mas ele tinha isso na mente dele, ele tinha isso no coração dele, porque ele era íntimo de Deus, ele convivia com Deus. Deus falava com ele face a face. Então Moisés ele tinha realmente uma autoridade espiritual muito grande por causa da intimidade que ele tinha com Deus. E vamos falar um pouco dessa questão aqui de Arão e Miriam, porque assim, a revista ela coloca no tópico 1.4 a terceira queixa, que é essa questão aqui de Arão e Miriam, e depois ela no tópico 2 desenvolve isso um pouco mais, aqui falando da questão da inveja, o motim familiar promove dissabores e ofensas, tá? E aí eu quero só ler o texto bíblico que fala assim, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés porque ele havia se casado com uma mulher etíope. A NVI traduz como etíope, mas eu não gosto muito dessa tradução porque a região ali era a região de Cush. Então, a mulher cuxita, eu acredito ser a tradução mais coerente. Essa região era uma região que ficava próximo do Egito. Eu vou mostrar aqui o mapa, vou abrir aqui no computador, vai aparecer aí na tela para você. Então, aqui no mapa, a gente vai observar essa área verde. Essa área verde do mapa que está do lado é a região de Cush. Observe que ela fica abaixo do Egito. O Egito fica um pouco mais acima. A gente tem aí o rio Nilo, que vai descendo lá de cima do mar Mediterrâneo. Aí tem o Egito e a nação de Israel ficava ali um pouco mais no norte, lá em cima. E a região de Cush um pouco mais abaixo. Tá? E teve uma época, inclusive, que
os cuxitas conquistaram ali, dominaram o Egito e teve uma dinastia, ou seja, faraós do Egito que eram cuxitas. Então, assim, essa região estava interligada, e as escavações atuais, né, têm revelado que a cultura dos cuxitas era muito parecida com a cultura egípcia. Eles tinham ali muita ligação entre eles. Então, assim, se Moisés casou-se com uma mulher cuxita, é bem provável que essa mulher era uma mulher da região de Cuxi, que vivia no Egito e seguiu a caravana dos israelitas quando eles saíram do Egito. Isso é uma suposição minha, o texto bíblico não diz exatamente, né, assim, que foi essa sequência, mas é bem provável que ela estivesse ali no meio da caravana e era amigo do povo, não sei, eu não sei se ela já tinha casado antes com Moisés, ou se ela casou-se depois com Moisés, né, antes de saírem do Egito, ou depois que saíram do Egito. A gente não tem informações sobre a esposa de Moisés quando ela morreu. A gente sabe que ele casou-se com Zípora, que era midianita. Então, algumas pessoas cogitam a possibilidade de Zípora ser uma mulher cuxita, mas eu não sei se isso faz sentido. O que eu aprendi, eu achei bem interessante estudando sobre os cuxitas, é que lá eles davam muito valor à liderança feminina. As mulheres geralmente lideravam, era normal nos líderes dos cuxitas, os reis deles, ter uma mulher liderando. Tanto que aquela passagem de Atos, acho que é Atos capítulo 8, que Filipe vai lá com o etíope, ele serve a rainha de Candace, que é essa mesma região, a região de Cuxi também, que o pessoal diz que é a atual Etiópia, só que é um pouco complicado dizer que é a atual Etiópia, porque o Sudão está ali naquela mesma região, tá? O Sudão, a Etiópia, então não é o mesmo reino da Etiópia nos dias de hoje, não é, tá? O país da Etiópia. É próximo, tá? Faz parte do Sudão e da Etiópia e outros países africanos nos dias de hoje. Então, assim, aquele etíope que foi batizado por Filipe, ele servia uma rainha dessa região aqui, tá? De Cuxi, a região de Cuxi. É bem provável que essa mulher de Moisés, ela de alguma forma exercia um papel na liderança de Moisés. Não sabemos, o texto não diz. Tá? O texto não diz. Isso é uma suposição de alguns intérpretes. Tá? Alguns intérpretes acham que tem a ver com alguma coisa da liderança de Moisés, mas como o texto bíblico não diz, eu prefiro deixar isso um pouco de lado. Eu penso assim, que quando Miriam e Arão vão questionar Moisés por ele ter se casado com uma mulher cuxita, eles estão ali simplesmente criando uma cortina de fumaça para tampar aquilo que era a verdadeira reivindicação deles, que era a liderança. Esse era o problema. Tá? O versículo 2 diz assim, ele fala assim, ó, será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Estavam questionando essa liderança espiritual. Né? Será que Deus só fala por Moisés? Só usa Moisés? Ele não usa a gente? Ele não falou por meio de nós também não? Até mesmo porque no episódio anterior, Moisés separa 70 pessoas e o espírito de Moisés, que estava sobre Moisés, é colocado sobre essas pessoas e eles profetizam. Então a gente vê que, de certa forma, não somente Miriam e Arão, mas outras pessoas também tiveram intimidade com Deus. Miriam, ela é chamada de profetisa, e Arão é o sumo sacerdote. Então eles têm papéis importantes, eles também tinham intimidade com Deus. Mas quando eles fazem esse questionamento, o que Deus fala com eles? Moisés é manso, não parte para a briga, deixa Deus agir. Essa ideia de ser manso, humilde, paciente, é justamente viver na dependência de Deus, e aí Deus vai e chama eles, lá na tenda, na entrada da tenda, Deus se manifesta, ouçam as minhas palavras, quando entre vocês há um profeta do Senhor, a ele me revela em visões, em sonhos fala com ele. É bem provável que Deus está falando, olha Miriam, eu tenho te usado, eu me revelo a você. Só que aí no versículo 7 ele fala assim, não é assim porém com meu servo Moisés, que é fiel em toda a minha casa. Com ele falo face a face, claramente, e não por enigmas, e ele vê a forma do Senhor.
por que não temeram criticar meu servo Moisés? Ou seja, vocês sabem que o meu negócio com Moisés é mais íntimo. Vocês sabem que a minha relação com Moisés é diferenciada. Eu me revelo para Moisés de uma forma diferenciada. A autoridade espiritual que ele tem é muito superior à de vocês. Ele é que foi escolhido para ser o líder. Eu falo com ele e ele tem sido fiel. Aí que está o ponto, né? Não é que existe uma unção na vida de Moisés e por esse motivo Moisés é diferenciado. Somente a unção na vida dele não ia fazer nada se ele não fosse fiel. Então ele tem sido fiel. Diante de tudo isso, por que vocês ousaram questionar ele? Por que vocês fizeram isso? Então, se vocês erraram, vocês sabem que ele é fiel, vocês sabem que ele tem intimidade comigo, por que vocês foram questionar Moisés? Por que vocês fizeram isso? Vocês serão castigados. Então a gente vê aqui uma família que passa por um problema que envolve inveja, né? Inveja, é ciúme, é ganância. Não sei qual era o problema de Miriam e Arão, mas eles não deveriam questionar essa liderança, até mesmo porque eles estavam próximos de Moisés e sabia da fidelidade de Moisés, sabia da intimidade que Moisés tinha com Deus, sabia de tudo que Moisés tinha passado, que ele era o escolhido de Deus. Então, para que vocês estão questionando? Por que vocês estão fazendo isso? Vocês serão castigados. Miriam ficou leprosa. Arão não caiu nenhum castigo específico sobre ele. Alguns dizem que é porque ele era o sumo sacerdote, e se ele ficasse leproso também, e isso poderia atrapalhar ele exercer a sua função de sacerdote, enfim. De certa forma, a punição sobre Miriam trouxe, né, um temor não somente para Arão, mas também para toda a nação. Então observe que se vocês ficarem murmurando, se vocês questionarem a liderança de Deus, vai ter consequências. Ela fica leprosa. A palavra lepra, que não necessariamente é a hanseníase que a gente conhece no dia de hoje. Segundo o comentário que eu li aqui, a hanseníase foi uma doença que veio aparecer naquela região muito depois, muitos anos depois. Então, quando a Bíblia fala de lepra, a palavra que é traduzida como lepra, é mais uma referência a alguma doença de pele. O texto bíblico não diz que a pele dela ficou branca como a neve, ficou como a neve. Pode ser também a questão da textura da pele, não necessariamente a cor. Mas isso é um mero detalhe. Ela teve esse problema de pele, de acordo com a lei, ela deveria ser afastada do arraial e não acompanhar o povo juntamente ali com todos. Porém, Deus teve misericórdia, Moisés intercedeu. Olha só a posição de Moisés. Ele não ficou com raiva, ficou chateado, nada disso. Ele intercedeu, pediu para Deus curar ela e ela foi ali restaurada. O povo continua a caminhada e ela vai junto. Ela segue o povo, Deus está levando o povo e ela vai junto. E tudo meio que fica resolvido, mas a lição fica para nós. Nós não devemos murmurar, nós não devemos questionar a liderança de Deus, tá? A liderança que Deus instituiu. E vale ressaltar que não é somente a liderança na igreja e tudo mais, a liderança dentro da família, e quem é líder dentro da família também tem um papel de líder espiritual. Vale ressaltar que o líder espiritual da família é o pai, é o marido. Ele tem que incentivar a sua família a orar, a ler a palavra, fazer o culto doméstico e a igreja. Então, assim, eu vejo também muitos pais, muitos maridos, né, que estão falhando nessa liderança. Será que se você tiver a sua liderança questionada dentro da sua família e você recorrer a Deus, Deus vai fazer o que ele fez com Moisés? Porque quando Moisés foi questionado, Deus chegou e falou assim: ei, Moisés é fiel, viu? Moisés tem intimidade comigo. Será que o mesmo aconteceria com você, com a sua liderança? Será que se a sua liderança for questionada, será que ela não está sendo questionada com razão? Porque talvez você não está sendo fiel. Talvez você não está exercendo o seu papel de líder, principalmente líder espiritual dentro da sua família. A gente tem que pensar um pouco sobre isso também. Eu vejo hoje que muitos homens têm falhado nessa liderança espiritual dentro da família. Amém? Bem, eu vou encerrar aqui.
A lição, ela é bem completa. Eu acredito que se você leu aí, estudou, você vai ter uma base muito boa. Tem uma parte aqui da lição que eu não abordei nesse vídeo, que eu acho que foge um pouco, né, do propósito da lição como um todo, que é essa parte aqui do fardo de uma liderança. É importante? É importante falar sobre isso, mas eu acho que perde um pouco o foco do nosso título, que fala sobre motim em família. Mas, se você for ministrar a revista na íntegra, pode passar por esse tópico também aqui, e você vai explicar a lição por completo na sua classe da EBD. Então, eu vou encerrar aqui essa aula. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário, participe, se inscreva no canal, acesse nosso site ebdenfoco.com. Lá você vai encontrar tudo o que precisa para ministrar uma aula de EBD de excelência. A paz do Senhor, até a próxima aula.